Muito bem-vindo para mais um vídeo, professora Nayá aqui com você. E hoje eu vou te contar como está atualmente o processo de julgamento de uma carcaça bovina num frigorífico. E por que você está enfatizando esse atualmente, Nayá? Porque a legislação mudou. O RISPOA mudou no ano de 2000. E se você pretende prestar concurso para o Ministério da Agricultura, se você pretende ser um auditor fiscal federal agropecuário com salário inicial perto de R$ 15.000, você precisa ficar bem atento à legislação para não errar quando a prova for aplicada. Quer saber como está a legislação agora? Te conto depois da vinheta. Muito bem, já chegando aqui para te contar como que está a legislação hoje, para que você saiba fazer o julgamento de uma carcaça bovina com cisticercose. E como eu sei que no final do vídeo você se esquece, não deixa de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Bom, mas vamos lá então, Nayá. Como que está o julgamento para carcaça bovina? Vocês estão vendo trocando de cor aí de canetinha, né? Como que está hoje o julgamento de carcaça bovina em relação à cisticercose? Houve mudanças bem significativas, então já fica um alerta aqui que se você está estudando por conta própria para prestar concurso do Ministério, usando provas de 2017 ou anos lá para trás, cuidado, porque você pode estar estudando padrão de resposta errado. Em 2017 era uma legislação diferente do que está vigente hoje em relação à legislação do RISPOA do Ministério da Agricultura, tá certo? Então fica atento a isso, tá? E como sempre cai, né, relação ali ou questões relacionadas a complexo teníase e cisticercose, essa legislação você precisa saber. Essa legislação não tem como fugir dela. Então vamos lembrar um pouquinho primeiro o que é esse complexo teníase cisticercose. Complexo teníase cisticercose. O que é isso, Nayá? Bom, o complexo teníase cisticercose se chama assim porque parece que são duas afecções diferentes, porém, elas são mesmo de manifestação bem diferentes, porém, uma é derivada da outra. Porque, na verdade, a gente está falando de um parasita chamado tênia. Hoje nós vamos falar da tênia saginata. A tênia saginata é quem dá origem ao cisticercus bovis, que acomete carcaça bovina. A tênia saginata acomete ser humano. O cisticerco acomete ser humano, acomete bovinos. Vamos entender um pouquinho mais? Então vamos lá. Esquece o nome de parasita agora. Vamos pensar no ciclo básico de um verme. Como que é o ciclo básico de um verme? A forma adulta coloca os seus ovos, deposita seus ovos de alguma maneira, geralmente eliminação junto com fezes, no ambiente. Alguém ingere esses ovos e então esses ovos vão se transformar em larva. É mais ou menos assim que funciona o ciclo de um verme. Tá, quem é a forma adulta nesse complexo teníase cisticercose, Nayá? A tênia. O ovo não tem nome, é ovo de tênia. Quem é a larva? O cisticercus. O cisticercus é a larva. Então, pensa comigo aqui uma coisa. Quando alguém tem a forma adulta no intestino, um indivíduo humano tem a forma adulta no intestino, ele defeca, junto com as suas fezes são eliminadas estruturas do verme adulto chamadas proglotes. Então, são proglotes. O que é proglote, Nayá? Eu não conheço parasitologia, não conheço nada de parasita. Se você é da mesma época que eu, na cantina da sua escola, talvez vendesse uma bala que era uma bala em fita. Vinha uma fita separada ali em vários quadradinhos, geralmente 10 quadradinhos, e dentro de cada quadradinho a gente destacava, tinha uma balinha para a gente chupar.
aquela estrutura de bala de fita lembra uma tênia, como se cada segmento, cada quadradinho ali fosse uma proglote. E dentro da proglote tivesse vários ovos, ao invés de uma bala, como se tivesse vários grãozinhos de açúcar. No caso, cada grãozinho de açúcar, eu estou fazendo uma analogia com um ovo da tênia. Então, quando o indivíduo que tem a forma adulta defeca, junto com as fezes são eliminadas essas proglotes contendo os ovos da tênia. Os ovos contaminam o ambiente, contaminam alimentos, contaminam pastagem, contaminam água. E se o indivíduo ingerir água ou alimento contaminados com ovos, quem ingerir? Quem aqui no caso é ser humano e bovino. Então, ser humano ou bovino que ingerirem ovos vão ter, por todo um processo que a gente não vai entrar em detalhes agora, mas por todo um processo de passagem dos ovos pelo sistema digestório, mas no final ali do processo vão ter o desenvolvimento da fase larval. Então, o ovo vai se transformar numa larva e essa larva, geralmente, ela se instala no sistema nervoso, principalmente na região encefálica e também em diversos músculos diferentes do corpo, também no fígado. Então, em várias regiões diferentes, mas é um tipo de parasita que gosta muito de ficar em musculatura. Porém, quando esse parasita se instala no sistema nervoso central, aí, principalmente quando é humanos, porque vai manifestar de uma forma mais visível, mais perceptível, os humanos conseguem falar, né? Então, vai falar que a visão ficou estranha ou perdeu a visão, perdeu o olfato. Hoje, se perdeu o olfato fala que é Covid, né? Ou então, tá com um ataque epilético, tá dando epilepsia, ou tá dando muita cefaleia, muita dor de cabeça, incoordenação motora, paralisia de membros, enfim, dependendo de onde o parasita se instalar na região do sistema nervoso, pode comprometer aquela área do sistema nervoso e isso vai ser manifestado de acordo com a área, o que aquela área controla no corpo de um ser humano. Então, se aquela área é a área responsável por visão, por enxergar, a pessoa perde a visão. É a área de ouvir, perde a audição. É a área de manter equilíbrio postural, contração de membros pélvicos, no caso de seres humanos, membros inferiores, vai ter uma paralisia de membros inferiores. Enfim, dependendo da área, vai ter um determinado comprometimento. É bem grave. Tem uma estimativa aí que cerca de 10% das doenças neurológicas têm alguma relação aí com cisticercose. Tanto humanos quanto bovinos podem ter os cisticercos bovis instalado ali na musculatura, em alguma área, como a gente está falando aqui, tá certo? O que acontece então para dar continuidade ao ciclo? Se o ser humano, agora é só o ser humano, se o ser humano ingerir a larva, essa larva vai dar origem à forma adulta lá no intestino desse ser humano. E aí o ciclo recomeça. Então, quando a gente pensa numa carne crua, numa carne mal cozida, eu penso principalmente na presença da larva que ficou viável, que ficou viva. Ao ingerir a carne crua mal cozida, eu vou criar um ambiente favorável para esse verme se desenvolver no intestino. E se eu comer o ovo? Eu vou ter a larva, vou ter o cisticerco. Então, é mais, eu considero pelo menos, tá? Eu não sou médica de humanos, aí se tiver algum médico assistindo, por favor, me corrija se eu estiver errada. Mas pelo risco da larva se instalar no sistema nervoso e poder levar à morte, eu considero mais grave a cisticercose, principalmente quando é sistema nervoso, do que a forma adulta. Forma adulta, de certa maneira, acredito eu que vermífugos aí do mercado tradicionais consigam fazer o controle desse parasita. Não que não seja grave ou prejudicial à saúde, mas na minha opinião, eu acredito que um cisticerco instalado em sistema nervoso tem uma gravidade bem maior do que a larva, do que o verme adulto no intestino. Tá, então agora eu já sei que o bovino ele vai comer o ovo. Lá no meio do pasto, quando alguém estiver no meio do pasto, defecar no meio do pasto, largar fezes no meio do pasto, ovos de tênia no meio do pasto, o bovino foi lá, comeu o pasto, pegou a infecção, a infestação, na verdade a gente está falando de parasita, né? Adquiriu a larva. Tá.
E agora, Nayá, quando esse bovino vai para o abate, bovino nunca vai ter a forma adulta, tá, pessoal? É incompatível. O bovino é chamado hospedeiro intermediário, ele tem só o desenvolvimento da fase larval. Ele não tem um ambiente favorável para o desenvolvimento do verme adulto, só a forma larval. Então, quando esse bovino vai para o frigorífico, o que vai acontecer? Lá no frigorífico, esse bovino passa por um processo de inspeção. Nós chamamos de inspeção, tem a antemortem, tem a pós-mortem. A inspeção quando ele ainda está vivo, antemortem. A pós-mortem depois que ele já morreu, está virando carcaça. Então, existem várias etapas ali para fazer esse processo de inspeção. E nesse processo de inspeção podem ser encontrados cisticircos. Tá, e como que vai funcionar então tudo isso? Agora presta bastante atenção e não se esqueça de curtir se você ainda não curtiu, hein? É o seguinte, quando o bovino faz ou passa por esse processo de inspeção, quando a carcaça dele passa por esse processo de inspeção, ele passa por diferentes linhas de inspeção. Nós não vamos entrar em detalhe disso hoje, mas ele passa por diferentes linhas de inspeção. Em cada linha existem afecções que são buscadas, que são procuradas. Quem faz a inspeção lá nas linhas de inspeção não é o médico veterinário, auditor fiscal federal agropecuário. Não é ele, é um agente de inspeção. Então, lá no frigorífico tem dois profissionais, né? Dois tipos de profissionais que trabalham na inspeção, que julgam carcaças, que destinam adequadamente carcaças, que na verdade vão destinar tudo que foi abatido dentro do frigorífico. Um desses indivíduos é o agente de inspeção. Ele é concursado, passou também na prova do Ministério da Agricultura, mas ele não precisa ter formação em medicina veterinária. Porém, ele é treinado para reconhecer tudo que não está normal quando ele faz a inspeção pós-mortem. Então, ele vai aprender a avaliar fígado, vai aprender a avaliar pulmões, coração, língua e todas as partes de uma carcaça. Ele vai buscar, na verdade, comprometimento dessa carcaça. Se tudo estiver normal, a carcaça vai seguindo até virar meia carcaça e ir para a câmara frigorífica, sofrer processo de maturação e tá tudo certo. Se nesse percurso, nas diferentes linhas de inspeção, são 10 linhas de inspeção para bovinos, se nessas 10 linhas de inspeção existe alguma alteração, em algumas situações o próprio agente de inspeção já pode dar um jeito nessa alteração. Por exemplo, hematoma. Ele tira parte do hematoma e carcaça segue em frente. Mas em algumas situações, ele é orientado para desviar essa carcaça e suas partes para o DIF, que é o Departamento de Inspeção Final. Quem está lá no Departamento de Inspeção Final, agora sim, é o auditor fiscal federal agropecuário formado em medicina veterinária. Então, ele é aquilo que popularmente nós chamamos de veterinário da inspeção. Ele, claro que também é treinado para conseguir reconhecer essas alterações, para julgar essas alterações, né? Então, existe todo um treinamento para isso, mas ele é aquele que passou no concurso do Ministério e o último que teve para médico veterinário, o salário começou ali perto de R$15 mil. É um salário bem bacana, porém é um trabalho bem árduo também, tá? Mas enfim, a carcaça foi desviada para o DIF e lá o veterinário vai julgar essa carcaça e dar um destino adequado. Então, qual é o tema do vídeo de hoje? Como é o julgamento, né? Mas eu precisei fazer todo esse processo aqui de introdução para você entender como que essa carcaça chegou lá, tá bom? Então, vamos pensar o seguinte. Existe uma situação que a legislação diz que a infestação, ela é uma infestação intensa. O que o Ministério considera uma infestação intensa? A presença de 8 ou mais cistos viáveis ou calcificados, ou seja, vivos, que a larva pode se formar, se transformar num verme adulto, ou calcificado, já morreu, não se transforma mais num verme adulto, vivos ou adultos,
localizados exatamente do jeito que eu vou te mostrar aqui agora. Então, são 8 ou mais localizados desse jeitinho aqui, ó. 4 ou mais nos locais de eleição para procurar cisticercos. Quem são locais de eleição? Músculos da mastigação, principalmente ali masseter e pterigóideos, músculos da mastigação, língua, esôfago, coração, fígado, diafragma e seus pilares. Esses são os órgãos ou os músculos de eleição. Um órgão, né? Porque enfim, são os órgãos de eleição. Então, músculos da mastigação, língua, fígado, esôfago, diafragma e seus pilares, coração, certo? Pelo menos 4 tem que estar nesses locais, e esses locais são pesquisados nas linhas de inspeção tradicionais, onde os agentes de inspeção ficam, não são os veterinários. Encontrou 4 ou mais, a carcaça vai para o DIF, Departamento de Inspeção Final. As partes da carcaça que já foram separadas dela também vão para o DIF. Aí, então, chegando lá no DIF, o auditor fiscal, o médico veterinário, vai continuar o processo de inspeção. Se ele encontrar 4 ou mais distribuídos no quarto, na musculatura do quarto dianteiro, ponta de peito, paleta, por exemplo, tá? Na musculatura do quarto dianteiro ou na musculatura do quarto traseiro, o que vai acontecer agora? Bom, o que vai acontecer é o seguinte: quem é quarto traseiro? Né? Lombo, alcatra, colchão, isso é quarto traseiro, tá certo? Quarto dianteiro, pescoço, paleta e ponta de peito. Quarto traseiro, lombo, colchão e alcatra. Então tá. Então 4 no quarto dianteiro, 4 ou no quarto dianteiro ou no quarto traseiro e 4 lá nas linhas de inspeção tradicional. Isso é infestação intensa. Nesse caso, a carcaça vai para uma condenação. Condenação significa que ela e suas partes, conjunto todo, não vão poder seguir para consumo humano. Não vão poder seguir para consumo humano. Aí elas podem ir para a graxaria, virar farinha de carne, por exemplo, para fabricar ração de cachorro. Ração para pet, né? Ração para cão, ração para gato. Não tem problema, mas para consumo humano não pode. E se não for uma infestação intensa, né? Aí, ó, detalhe, hein? Se você conhecia a legislação antes de 2020, já tem mudanças aí. Eu não vou te falar como era antes, porque se você não conhece, você nem fica sabendo e não confunde a história depois. E se você conhece, esquece o que você conhecia, porque agora tá assim. E se não for infestação intensa, Nayá? Se não for infestação intensa, é considerada leve ou moderada. E isso também mudou muito em relação à legislação anterior. É considerada leve ou moderada. O que é uma infestação leve ou moderada? O que não é intenso. Se não forem 8 cistos ou mais distribuídos daquele jeito, não é infestação intensa. Então, não é condenação, certo? Só é condenação e infestação intensa. 4 cistos lá nos órgãos de eleição, nas linhas de inspeção, e 4 lá no DIF, ou mais, né? Nos músculos de quarto dianteiro e quarto traseiro. Tá, leve ou moderada, o que vai acontecer? Vai acontecer um aproveitamento condicional. O que é um aproveitamento condicional, Nayá? O aproveitamento condicional, ele acontece quando a carcaça e suas partes vão passar por um processo, que a gente já vai ver qual é, mas vão passar por um processo que garante a segurança daquele alimento pro ser humano. Ou seja, vai acontecer algum tratamento nessa carcaça, na carne dessa carcaça, nas partes dessa carcaça, algum tratamento, e esse tratamento vai garantir a inativação do cisticerco, de forma que essa carne fique segura para ser consumida pelos seres humanos. Como que pode ser o aproveitamento condicional
no caso da cisticercose, Nayá. No caso da cisticercose, o aproveitamento condicional pode ser o tratamento pelo frio, que consiste em manter essa carcaça numa temperatura de 10 graus Celsius negativos ou menor do que isso. O que é menor que 10 graus Celsius negativos, Nayá? É menos 11, menos 12, menos 13, menos 15, menos 20, menos 30. Ou seja, tudo que é mais gelado do que 10 graus negativos. Qualquer temperatura mais gelada que 10 graus Celsius negativos pode ser utilizada pelo tempo mínimo de 10 dias. Então, essa carcaça vai ficar numa temperatura, que a gente já conversou, por no mínimo 10 dias, e aí eu garanto a inativação desse cisticerco. Posso comer que eu não vou ter a forma adulta no meu intestino. Mas também pode ser feito um tratamento pelo calor. E o tratamento pelo calor pode ser de 3 maneiras diferentes. Quais são as 3 maneiras diferentes, Nayá? 76,6 graus Celsius ou mais quente que isso por pelo menos 30 minutos. Então, é um cozimento numa temperatura maior ou igual a 76,6 graus Celsius por meia hora. Ou então, a fusão a 121 graus Celsius. Tem ainda um terceiro tipo de tratamento térmico. Esse é um pouco mais complexo, a gente não tem como discutir sobre ele hoje, mas é um tratamento que é muito usado nos laboratórios de microbiologia para ter uma eficácia ali que lembre um processo de esterilização. Então, uma eficácia semelhante a um processo de esterilização. E se chama mesmo esterilização. É um processo em que se obtém, um F0 de pelo menos 3 minutos. Como eu falei para vocês, para quem não está habituado com essa linguagem, é um tratamento que visa ali inativação que se assemelha a um processo de esterilização e o alimento vai ficar extremamente seguro. Ou um tratamento que leve a uma redução de 12 ciclos logarítmicos em base 10 de Clostridium botulinum. De Clostridium botulinum, que é uma bactéria botulinum, que é uma bactéria que forma endósporos, que forma esporos bacterianos, e com isso ela é muito resistente ao calor. Então, se eu tiver um tratamento de esterilização que tenha um F0 maior ou igual a 3 minutos, ou uma redução de 12 ciclos logarítmicos em base 10 de Clostridium botulinum, eu tenho um tratamento extremamente eficaz também para a destruição de Cisticercus bovis. Ou seja, carcaça com 8 cistos ou mais distribuídos daquela forma, condenação. Não tem os 8 cistos ou mais distribuídos daquela forma, tá? Distribuídos daquela forma. Aproveitamento condicional. Não existe mais condições de julgamento para quando é só um cisto viável, quando é só um cisto calcificado. Isso existia na legislação anterior. A legislação atual revogou esses parágrafos e não se fala mais isso. E aí, todas as partes da carcaça têm a mesma destinação que foi dada à carcaça. E aí, gostou dessa informação? Viu quanta coisa interessante? Se você já conhecia a legislação, me conta aqui nos comentários se você sabia que ela tinha mudado desse jeito. Se você já tinha estudado como é o critério de julgamento para cisticercose bovina, deixa aqui nos comentários se você já ficou atento a essa mudança. E olha que nos concursos do Ministério sempre tem alguma questão relacionada a esse assunto. Então, se você gostou, não se esqueça de me encontrar aqui nas redes sociais, me seguir nas redes sociais, de curtir esse vídeo e se inscrever no canal se você não for inscrito. Eu te vejo no próximo vídeo. Bye, bye!